Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios o líder do governo, o deputado Wilson Santos, que foi um dos esteios do governo, ou o maior esteio do governo na votação da RGA, quando o Estado concedeu 7% e alguma coisa para os servidores, podendo chegar a 11% se a receita e a despesa do Estado, a receita subir e a despesa cair. Mas não parece ser esse o movimento que vimos ontem na audiência pública na Assembleia Legislativa, rapidamente. Mas, deputado Wilson Santos, de tudo que o senhor viveu na vida pública, como é que foi essa experiência do debate da RGA? Significam que renasceu o parlamento? Que a Assembleia voltou a ser uma casa de debate? Que a Assembleia voltou realmente a ter opiniões divergentes para o esclarecimento da opinião pública? Como é que você traduz esse momento? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital e obrigado pelo prestígio da audiência. O bom é que você perguntou e já respondeu. A Assembleia voltou a exercer um papel que ela havia deixado de fazê-lo por décadas, né? Ela voltou a ser o espaço de debate. Foi tomada lá pelo movimento sindical, muito bem recebida pelos deputados, uma caixa de ressonância, e durante um mês inteiro nós debatemos a questão desse realinhamento geral anual que é legal, que é constitucional, e para mim, Antero, foi uma experiência nova, né? Eu, apesar de estar aí há um bom tempo na vida pública, ainda não tinha exercido essa função de líder de governo. Já tinha sido deputado, vereador, deputado federal, da situação da oposição, mas nunca tinha exercido esse papel. E foi muito enriquecedor, foi um aprendizado enorme, e eu acho que a Assembleia sai maior desse episódio do que quando começou. E a relação com a base aliada, porque o governo anunciava que tinha em torno de 20 deputados, mas na hora do voto teve 13 votos. Como é que foi isso? Nós tivemos 13 porque o deputado Guilherme Maluf, por presidir a sessão, fica impedido regimentalmente de votar, então seria o 14º voto. Só votaria em caso de empate? Só empate. Tivemos 13 porque o deputado Romualdo Júnior, que também votaria conosco e votou na primeira, ele viajou, uma questão de tratamento de saúde, então seria o 15º voto. Tá certo, mas o deputado Romualdo Júnior não é da base, ele votaria esse assunto pontualmente, né? Não, mas ele tem se comportado como da base desde o ano passado. O Romualdo é muito experiente, muito maduro e tem se comportado e votado com o governo em todas as questões. Tivemos também os deputados Vanclay Carvalho e Dr. Leonardo Albuquerque. Os dois foram liberados desse voto porque tem uma presença muito forte no serviço público. O Vanclay é servidor público, se eu não me engano, ele é escrivão de polícia, o investigador, e a base eleitoral dele é o serviço público, e ele solicitou antecipadamente que o liberasse disso. E nós compreendemos a situação, tínhamos votos suficientes para vencer, e houve a devida liberação dos dois deputados, tanto do doutor Leonardo quanto do Vanclay. Então são 17 votos. Então, para quem elegeu 11 deputados, como o governador Peltax elegeu nas eleições, fomos eleitos no palanque do Pedro 11, chegamos em minoria na Assembleia, ganhamos a mesa diretora e hoje temos seguro no mínimo 17 votos, e a maioria ou quase todas as matérias, mesmo as polêmicas, foram aprovadas por unanimidade naquela casa no ano passado e neste. Então tá de bom tamanho, o governo não tem do que reclamar, tá de bom tamanho. Nas votações o governo tem vencido, né? Inclusive todas, ontem, né? Sim, todas e geralmente por unanimidade. Tá, e eu sou obrigado a lhe perguntar o seguinte: como é que repercute na Assembleia declarações como a do governador Pedro Tax, da base gelatinosa? Porque assim, no enfrentamento das teses, quem tem feito o enfrentamento é quase que exclusivamente você mesmo. Os outros parlamentares estão oferecendo o voto, mas têm oferecido pouco debate. Não, olha, eu sempre digo ao governador Peltax: governador, o senhor tem uma base que merece diariamente ser agradecida. O governador quebrou relações promíscuas que havia entre o executivo e a Assembleia. O governador Tax não permite sequer ouvir determinadas conversas que se ouvia num passado recente em governo anterior. Então a relação ela é 100% republicana.
Não tem essa de toma lá da cá. E uma base extremamente leal, uma base que aprovou a primeira etapa da reforma administrativa por unanimidade, aprovou o programa Bom Pagador por unanimidade, aprovou os mutirões fiscais, o novo FETAB, a LDO, a LUA, aprovou quase todas as matérias. Esse foi o único ponto que houve mais polêmica e é plenamente entendível, mas o nosso governo, eu não tenho o que reclamar da base. Ela tem, quando chamada, ela comparece e vota. Tá certo. E vamos falar aqui sobre a audiência pública de ontem. Eu assisti parte da audiência pública lá, fiquei até favoravelmente impressionado com uma breve explicação. Aliás, fiquei impressionado com duas coisas. Que o Oscarlino, né? O nome do sindicalista, ele deveria fazer um media training, porque ele aparece no vídeo exalando raiva, né? Aquele pescoço tal, blá. E ele tem muito conteúdo. Eu percebi ali no debate que ele é um líder sindical de bastante conteúdo. Quer dizer, então alguém tinha que fazer um treinamento sim com ele para falar. Eu fiquei impressionado com a qualidade sindical do debate que ele propôs ontem na Assembleia. E tão impressionado quanto com o Gustavo de Oliveira, que acabou de assumir o planejamento, né? Não estou falando na tecnicalidade, estou falando na capacidade de dar as explicações. Mas ele deu uma explicação ontem, aliás, a equipe econômica do governo, de que o Estado agora tem uma novidade. A receita pela primeira vez está caindo. Perdemos 4% de receita. Isso aí não está ameaçando a questão dos salários, Luiz? Inclusive esses compromissos que foram feitos de RGA? Bom, Antero, porque agora despesa sobe, salário e receita também desce? Antero, agora em novembro nós vamos completar 127 anos de república. O Brasil nunca viveu uma crise econômica como esta. Eu sei que as pessoas têm dificuldade em perceber isso. Mesmo durante as duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 18, depois de 39 a 45, a chamada década perdida, nós nunca tivemos uma queda no produto interno bruto de 3,8, como foi ano passado, e de 3,4, como projeta-se para esse ano. A maior queda na produção econômica nacional foi entre 30 e 31, que caiu 2,2. Quer dizer, nós nunca vivenciamos uma crise que gerou aí 13 milhões de desempregados, deve chegar a 14 milhões até o final do ano, falência generalizada, recuperação judicial, são as palavras de ordem, a indústria completamente precarizada, empobrecida, a corrupção generalizada no país. Nós nunca vivemos uma crise como esta. E esta crise acabou chegando a Mato Grosso também. Então, nestes primeiros 4 meses, no primeiro quadrimestre deste ano, de janeiro a abril, nós tivemos perda de receita, nós tivemos aumento expressivo nos gastos com salários, nós tivemos pagamento em março de dívida em dólar, a renegociação com a União, esperava-se uma flexibilidade maior, a União endureceu o jogo, não era aquilo que os estados mereciam e precisam. Então o quadro é um quadro caótico como jamais se viu na economia nacional. E ele chegou a Mato Grosso. E nós temos proposto o quê? Um grande pacto por Mato Grosso, é o que o governador disse. Nesse pacto, todos aqueles que podem, precisam dar a sua cota de sacrifício. A começar pelo Estado, diminuindo o seu tamanho, qualificando o seu gasto. Os poderes já sinalizaram que aceitam reduzir o duodécimo para o ano que vem. O serviço público precisa compreender este momento que o Estado atravessa. O único setor capitalizado do Estado é o agronegócio, está sendo chamado para a sua responsabilidade, de maneira que nós possamos envolver todos os atores para que a gente atravesse esse deserto, que eu espero que seja o mais breve possível. Mas os poderes, por exemplo, estão tendo que diminuir agora os duodécimos, os repasses do duodécimo, em cima de um duodécimo indevidamente aumentado pelo próprio governo, porque o governo passou a mais, principalmente para Ministério Público e Tribunal de Justiça. No fundo não foi bem assim, é porque há uma comparação de números absolutos.
a uma comparação sem levar em consideração o que o governo anterior fazia nos chamados excessos de arrecadação. Se você somar essas transferências intituladas de excessos de arrecadação, o aumento não foi nessa ordem de 30, 38, como se fala. Mas o importante é que o governador, com a sua capacidade de convencimento e liderança, já sensibilizou, e todos os chefes de poderes e das mais importantes instituições já sinalizaram que aceitam continuar à mesa no rumo de reduzir o 12º para o ano que vem. E isso é uma boa notícia. E não tem como pôr isso na lei? Quer dizer, tem, né? Basta a base suportar a votação na lei orçamentária. O projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já chegou à Assembleia no dia 31 de maio e nele já há linearmente uma redução de 15%. Pois é, mas e a Assembleia vai aprovar isso? Nós temos base para isso. E temos base para isso, temos números suficientes para isso. Agora, o governador insiste de maneira acertada em continuar dialogando para que isso seja algo natural. Tá, e a questão do setor produtivo, que acha que contribui demais, que ajuda demais e que não é para tributar as commodities mesmo quando elas ficam aqui. Eles querem no máximo contribuir, como se fosse um favor. E além de contribuir, dizer onde que vai ser gasto o dinheiro. Quer dizer, o Estado perde a autonomia do Estado. Não estou dizendo que a sugestão deles não é válida e nem deva ser levada em consideração. Mas o que eles querem é uma contribuição desde que seja colocado o dinheiro onde eles apontam. Botelho, ou seja, para eles mesmo. Tá nublado o tempo em Cuiabá, mas nós sabemos que daqui a pouco, daqui uns dias, o sol virá forte. O agronegócio está consciente que mais dia, menos dia será tributado. Em nível nacional e em nível estadual. Ele tem consciência disso. Já há estudos em nível nacional para iniciar essa tributação via Previdência. E aqui no estado eu puxei essa discussão no ano passado. Uma audiência pública extremamente acalorada, quase houve agressão física à minha pessoa. Esse era um tabu, era um dogma, mas ele tem consciência de que vai ser chamado à mesa e vai colaborar. O agronegócio vai colaborar, talvez não na intensidade ideal, mas nós não somos revolucionários, nós somos reformadores e nós vamos atingir os nossos objetivos de maneira gradual. E uma delas, na minha concepção, e tive no Mato Grosso do Sul, tive em Goiás, estudando, vendo como eles fazem, nós temos várias alternativas para iniciar essa tributação. As autoridades lá acham que lá deu certo? Lá deu certo e não tá pacificada a questão. O governador Zeca do PT, ele baixou um decreto, lá não houve nem lei, é decreto. Zeca do PT, faz tempo que o Zeca saiu de lá. Então, no dia 24 de fevereiro de 2005, o governador Zeca baixou o decreto 11.803, que vigora até hoje. Estabeleceu um teto para exportações, 50%. O outro 50% fica no mercado internacional. E sobre esse 50%, então é cobrado o ICMS de 12%. Esse foi o caminho encontrado pelo Mato Grosso do Sul. Isso dá um faturamento de aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões ano. Só que a produção de grãos do Mato Grosso do Sul é algo em torno de 1/3, 1/4 da nossa produção. Se nós fizéssemos esse mesmo caminho, daria 8 bilhões. Nós teria de 8 a 10 bilhões ano. 2005 para 2016 passaram-se 11 anos. Se nós estivéssemos faturando 8 bi em 11 anos, seriam 88 bilhões. Bom, mas a conta da Cefaz é outra. Nesse período de vigor da Lei Candir, ela entra em vigor no dia 13 de setembro de 96. Quase 20 anos. Nesse período, nós deixamos de arrecadar 39 bilhões do agronegócio e arrecadamos 5. Então, houve menos 34 bilhões de reais. É claro que isso é matemático. Se nós tivéssemos uma legislação tributária nesse porte, talvez não tivéssemos o PIB que temos hoje, né? É claro. Mas eu tenho certeza que esse setor, que é o único capitalizado no estado, ele tem sim condições de contribuir e já sinalizou também que vai contribuir. Vai servir ICMS? Não sei. Vai servir a um fundo soberano? Não sei. O que está prosperando é incluir o IS no FETAB, passaria a ser FETABIS. O I de investimento e o S de social.
Então, há preliminarmente um entendimento de que o agronegócio vai contribuir nos próximos 2 anos e meio com 800 milhões de reais para o Estado. E que nesses 800 milhões de reais, o Estado construiria 3 novos hospitais regionais com 120 leitos cada um em Tangará da Serra, um em Porto Alegre do Norte e um outro aqui na região de Comodoro ou Ponte da Serra. Construiria 40 novas unidades escolares e reformaria as unidades do INDEA. Então, isso é um entendimento preliminar e essa contribuição já começou a acontecer a partir de 1º de julho no FETAB. Tá, deputado Wilson Santos, vamos agora, nós temos pouco tempo, vamos falar de política. O seu partido, PSDB, está confirmado, né? Confirmadíssimo. Vai de Mauro Mendes, apesar dos seus esperneios, não é isso? Antero, eu não posso confirmar, eu não sou nem membro do diretório municipal, eu defendi uma tese que o partido, pela sua história, pelos serviços prestados a Cuiabá que nenhum outro partido prestou, pelos quadros que o partido tem e pela necessidade de reeleição do táxi em 2018 e de eleição do PSDB à presidência em 2018, nós tínhamos que disputar num dos 20 maiores colégios eleitorais do país, nós tínhamos que obrigatoriamente ter candidatura em Cuiabá. Essa é a minha tese. Mas, de fato, eu tenho visto que essa tese não tem tido repercussão no partido. Tá. Aliás, não é grave para o partido não disputar nas 3 principais cidades do estado, que o PSDB não disputa em Cuiabá, o que é raro na vida do partido. O PSDB não disputa em Várzea Grande, ou dificilmente disputa em Várzea Grande, apesar que tem um grupo de jovens idealistas lá querendo disputar, como é o caso do William Cardoso. E o PSDB muito provavelmente não disputa em Rondonópolis. Não é grave isso? Quer dizer, as 3 maiores cidades do estado não tem o PSDB na disputa. Eu acho que é mais que grave, eu acho que é gravíssimo. Mas a política nos prega peças, né? Por exemplo, nós não vimos Dr. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola chegarem à presidência da República. E vimos Sarney, Collor e Dilma chegarem. E o PSDB em 2002 disputou o governo do estado com o Antero Paz de Barros, perdeu. Em 2006 disputou o governo do estado com o Antero Paz de Barros, perdeu. Em 2010 disputou o governo do estado com o Wilson Santos, perdeu. Em 2014 não teve candidato ao governo do estado. Em 2015 ganhou o governador. Então são as peças que a política nos prega, as ironias da vida, né? Quando disputamos 3 vezes com 2 puro sangue que fariam bons governos, eu não tenho dúvida, o Antero e o Wilson, não tenho nenhuma dúvida disso. Nós não ganhamos e quando não disputamos acabando recebendo um governador do quilate da categoria do Pedro. E eu concordo com você que é uma pena que o partido não dispute eleições. Estamos virando um partido dos grotões, uma pena que não dispute em Rondonópolis. Temos 2 belos quadros, o Rodrigo da Zaeli e o Rogério Salles. Em Várzea Grande temos o William, temos o Tião da Zaeli, que filiou-se ao partido, o Juarez do Chapéu do Sol, que filiou-se ao partido. Em Cuiabá temos o Ciel Tavares, o Guilherme Maluf, o Dorileu Leal, o Roberto França, que voltou ao partido, o Maurélio Ribeiro, grandes nomes, e parece-nos que às vésperas das convenções o partido de fato não deverá lançar candidatura própria, que é lamentável nessas principais cidades. Deputado Wilson Santos, 8:03, obrigado pela entrevista. O microfone da capital à sua disposição para o seu recado aos seus eleitores e ouvintes. Antero, eu quero agradecer aí a compreensão de todos do papel que nós temos desempenhado na liderança do governo Pedro Táxi. É um papel que nos orgulha. O Pedro é um cara super bem intencionado, é gente nossa, cuiabaníssimo, fez toda a carreira no serviço público. No ano passado concedeu a RGA em 100%, dividiu em 2 parcelas e pagou a diferença do resíduo. Este ano foi o único governador do Brasil que sentou com os servidores e que concedeu 7,54%, podendo chegar sim aos 11,28%, conforme o comportamento da Receita e da nossa folha, porque há o respeito à lei de responsabilidade fiscal. O governo tem mais de 100 obras rodoviárias sendo tocadas, os programas sociais começam a sair do papel. Dias 16 e 17 deste mês, em Barra do Bugres, começa a grande caravana da transformação, com mais de 2.000 cirurgias de cataratas e dezenas de outros serviços. Estamos construindo
uma ponte de concreto na região de Aripuanã, Colniza, com 315 metros, que substitui a maior ponte de madeira do mundo. O governo está avançando também na área da educação. Estamos muito próximos de nos entender com o Sintep. Agradeço aí as lideranças sindicais. Só 3 categorias continuam em greve, 29 voltaram ao trabalho, e eu tenho certeza que, passada essa etapa, uma etapa importante, necessária de aprendizado, o governo vai deslanchar, principalmente na área de prestação de serviço ao cidadão.